Muitas vezes, durante a minha vida, eu me desviei do hábito da leitura, e todas as vezes que eu me desviei do hábito da leitura, eu me senti mal. Nunca foi positivo me desviar do hábito da leitura, sempre foi algo negativo na minha vida, e mesmo assim, muitas vezes me desviei, e mesmo assim, mesmo sentindo coisas negativas, como estar percebendo que eu estou viciado no Instagram, por exemplo, estar percebendo que eu estou vendo muitos vídeos curtos, verticais, rápidos, cheio de dopamina e cheio de coisa, e aquilo tá me fazendo objetivamente mal, eu fico com dor de cabeça depois que eu saio daquilo, e mesmo assim eu não consigo largar. E eventualmente eu venho diminuindo esse processo de vício no Instagram, vício em YouTube Shorts e coisas do que e todas as vezes que eu estava assíduo com o hábito da leitura, o hábito da leitura em si não era o meu foco era outro. Meu foco era responder alguma grande pergunta ou com isso eu quero dizer entender sobre um assunto prático na minha vida que vai me auxiliar, ou eu estava com interesse genuíno e muito grande sobre alguma determinada obra de ficção. Então, quando li Crime e Castigo do Dostoiévski, foi um momento em que eu li muito da minha vida, eu lia horas por dia, durante muitos dias, até eu conseguir terminar aquele livro, que é um livro extenso, e e foi um momento, assim, transformador, foi muito importante pra mim ler aquele livro naquele momento da minha vida, foi muito bom pra mim. Recentemente eu li em um único dia, o livro O Velho e o Mar. Foi um livro também muito bom, muito interessante pra mim, livros de ficção que traziam perguntas, traziam respostas, traziam interesse, traziam uma história cativante com diversas camadas e com coisas para se pensar sobre, para se refletir sobre, para olhar para a própria vida e melhorar. E também como bagagem intelectual extensa que aquilo me trazia, que todas as vezes que eu li mais, eu não estava focado necessariamente em ler mais, entende? Eu estava focado em compreender aquela obra ou em responder alguma pergunta que tinha algum objetivo prático na minha vida. Então, hoje a minha pergunta é: como que uma pessoa sai do zero à fluência de um idioma? Como que uma pessoa que não tem nenhum conhecimento sobre um idioma específico consegue chegar ao nível de fluente? E isso me gera um interesse genuíno. Eu tenho uma vontade genuína de entender esse processo, de como que esse processo se dá na vida real, na prática. Então, obviamente, eu vou tentar estudar idiomas, vou tentar mentorar pessoas a aprender idiomas, vou ler mais livros sobre o assunto, simplesmente porque eu tenho um interesse genuíno sobre o assunto. Se um livro parece apontar para responder essa pergunta de uma maneira genuína, ou ele parece apontar para uma direção de formular melhor, cada vez melhor essa mesma pergunta e eu entender melhor o problema em si, não necessariamente chegar até a resposta dele, às vezes entender o problema é muito mais importante do que saber a resposta. Então, se eu estou nesse processo de curiosidade e de interesse genuíno em responder essa pergunta, eventualmente eu vou ler mais, porque é uma curiosidade muito grande que não consegue ser contida, não consegue ser eh, reprimida pelo seu vício no Instagram, pelo seu vício num comportamento X, no álcool, que quer que seja, em sair, beber, em comer chocolate demais, qualquer coisa. Porque falei de chocolate, então vou usar o exemplo muito besta, mas que é muito real. Eu percebo que se eu como muito de manhã, eu leio menos no decorrer do dia. Então quando eu tô com esse hábito mais estabelecido na minha vida, quando eu estou lendo mais, eu naturalmente sinto menos fome de manhã, porque eu só vou tomar um café para ir ler logo, porque eu quero ler, eu quero estar com a mente mais clara, e eu tenho o objetivo de ler, não tenho o objetivo de me entupir de caloria, de me entupir de carboidrato, e aquilo atrapalhar o meu momento de leitura. Eu quero que de manhã minha cabeça esteja fresca, então eu vou, naturalmente, comer menos. Porque não é que eu sinto menos fome, na prática, é só que a fome deixa de ser um pilar no meu comportamento para eu balizar o meu comportamento. A fome deixa de ser importante. O que passa a ser mais importante para mim é a leitura, porque eu preciso responder aquelas perguntas, eu preciso entender sobre aqueles assuntos. Então, eu acho que você, para ler mais, você não deve estar focado no hábito em si, em contabilizar páginas,
em contabilizar livros, em contabilizar autores, contabilizar, metrificar tudo o que você faz. Você deve encarar o livro como uma conversa, e o livro de não ficção, ele tem pura e simplesmente o objetivo de responder a sua pergunta, e o livro de ficção tem o objetivo de expandir o seu imaginário, e você vai ler aquele livro com os olhos de interesse genuíno pela aquela história, pela mensagem que o autor está tentando passar através daquela história, ou pela simples e pura história em si, como eu gosto muito de ler mangás. Não necessariamente eu quero aprender com o mangá, mas eu acabo aprendendo muito com mangás, porque mangá, muitas pessoas vão ter preconceito com quadrinhos, mas existem sim autores geniais e absolutamente incríveis que têm a capacidade de produzir obras incríveis, como o Togashi, por exemplo, e essas obras estão lá em forma de mangá no japonês, então eu vou passar o meu dia achando cada 5 minutos para ler aquela história, porque a história é genuinamente interessante e dentro daquela história eu vou aprender psicologia, eu vou aprender filosofia, eu vou aprender sobre comportamento, eu vou refletir sobre a minha vida, sobre coisas que eu fiz, sobre coisas que eu passei, então meu imaginário vai expandir, minha consciência vai crescer, eu vou sair de um ponto que eu sabia menos para um ponto que eu sabia mais, como o Mortimer fala no livro Como Ler Livros. Então, eu acho que é um pouco sobre isso a leitura. E a leitura ela vai ter como benefício na sua vida diversos fatores mesmo. Um deles, como eu já citei, é expandir a consciência, mas expandir a consciência é muito mais do que só você saber mais, é você ver o mundo prático de uma maneira diferente, é você olhar para uma situação que antes você teria e reagiria de uma maneira X. Agora você vai ter aquela situação e vai reagir àquela situação de uma maneira Y totalmente diferente. Então, antes de ler muito sobre aprendizado de idiomas, eu encarava como o aprendizado de idiomas como algo que se deu de uma maneira natural na minha vida, mas também como algo que a maioria das pessoas não conseguiriam. Eu achava que eu tinha algo muito especial que me fez aprender aquele idioma, porque eu via as pessoas do meu lado tentando aprender e não aprendiam, mas eu entendi que não, é porque eu utilizei um método correto que consequentemente me levou a aprender o idioma, não é que eu tinha uma capacidade especial que uma outra pessoa não tinha. Então, conforme eu fui entendendo isso e eu fui conseguindo passar esse conhecimento para outras pessoas e outras pessoas começaram também a aprender idioma, eu vi que, então aquela posição de arrogância que eu tinha de que eu tinha uma facilidade maior para aprender idiomas, na verdade não era essa a realidade é que eu estava utilizando de maneira intuitiva o método correto que me levou a aprender o idioma, enquanto a outra pessoa estava sentando e estudando o idioma de uma maneira completamente equivocada, porque ela achava que para aprender idioma ela tinha que estudar só a gramática do idioma e eventualmente aquele idioma se tornaria fluente na mente dela. E hoje eu sei que não. Hoje eu tenho a resposta para muitas das perguntas que eu tinha no passado. E, obviamente, muitas outras perguntas surgem e eu ainda tenho muito interesse nesse tópico. Por isso, eu tenho a mentoria aí na descrição. A mentoria, por mais que você vá aprender e vai se tornar fluente no seu idioma alvo, seja ele o inglês, seja ele o japonês, seja ele o que for, você vai se tornar fluente através da mentoria. É, esse não é necessariamente o ponto. O ponto também é que eu tenho interesse genuíno em entender como esse processo vai se dar na sua vida, porque eu tenho interesse genuíno em saber como que uma pessoa vai aplicar todo esse conhecimento que eu tenho, como que ela vai adaptar isso na vida dela e como que o idioma vai nascer, vai florescer dentro do cérebro dela, dentro da alma dela, dentro da espiritualidade dela, que eu acredito que sim, que o idioma tem um teor espiritual, mas isso é uma crença minha, você não precisa acreditar nisso para seguir os passos científicos e metodológicos da teoria, mas eu acho que é isso, acho que é um pouco sobre isso, sobre essa expansão e essa mudança que você vai ter na sua rotina através da curiosidade que precisa ser respondida através da leitura. E a leitura vai ajudar você a ver o mundo de uma forma diferente, de uma forma prática diferente. Então, um exemplo muito, muito bom é a academia. Você
antes de entrar na academia, você tem diversas concepções sobre como vai ser aquele processo. Você acha que você vai entrar na academia, vai colocando peso, colocando peso, ficando mais forte, ficando mais forte. Você percebe que não, não é assim. Você vai sim progredir carga, mas o foco no começo não deve ser necessariamente progredir a carga, e sim fazer uma execução melhor do exercício. E aí aquilo responde uma pergunta, então não era assim que eu deveria fazer, essa concepção que eu achava que era correta no mundo prático não é assim. Aí você começa a fazer uma execução melhor do exercício, eventualmente você consegue pôr mais carga. Só que aquele fato de você ter posto mais carga, eventualmente vai subir para sua cabeça, e você vai querer pôr mais e mais carga, e eventualmente você vai piorar a sua técnica. Então você deve voltar para onde? Para a humildade. Então sua vida prática muda de novo. E aí esse processo vai se repetindo, repetindo, repetindo. Então você vai aprimorando a sua técnica, a sua vida, o seu comportamento dentro da academia, você vai, através disso, conseguindo mais resultados. E a leitura é um pouco isso, é você ler, se tornar um pouco mais humilde, reconhecer as suas limitações, as suas ignorâncias, você responder as suas perguntas da vida prática, se interessar por expandir a consciência e o imaginário na ficção, e eventualmente a sua vida vai se encaminhando para algo mais leve, mais simples e mais focado. Mais leve, mais simples e mais focado. E como resultado disso, diversas coisas vão mudar. Sua vida financeira pode mudar, sua vida profissional pode mudar, sua vida entre seu relacionamento entre as pessoas pode mudar. E no livro do Crime e Castigo mesmo, você percebe que o protagonista, ele vai passar por uma série de dificuldades que foi ocasionada pelo próprio comportamento dele. Logo no começo do livro, ele comete um crime, e aquele crime vai meio que aterrorizar o psicológico dele de maneira muito grande, muito profunda, que ele vai se adoecer. E aquilo vai gerar uma série de comportamentos esquisitos na vida prática dele. E aqueles comportamentos esquisitos vão gerar vão culminar na redenção dele, que é assumir que ele fez aquilo para ele e para o mundo. E quando ele finalmente aceita que ele fez algo errado, ele melhora e ele tem uma redenção e ele quase que morre e renasce, quase que um paralelo com o cristianismo. E quando você lê uma obra como essa, você obviamente reflete sobre a sua vida. Você reflete por todas as ações erradas que você fez, todas as vezes que você ficou com peso na consciência, todas as vezes que você fez algo que te deixou pensando muito depois e você sabia que o que você fez era errado na hora que você estava fazendo, mas você não tinha a noção que você iria enfrentar aquele peso gigantesco na consciência depois. E é exatamente sobre isso que é aquele livro. E ele vai explorar isso de todas as formas possíveis, ele vai em todos os cantos dessa, como que eu posso dizer, dessa ideia. Ele vai expandir o seu imaginário de todas as formas possíveis dentro dessa ideia, que é muito incrível, é um livro muito incrível que eu recomendo muito. E eu acho que é isso, o vídeo de hoje é sobre isso, eu não quero me prolongar muito mais. Se você quer fazer a mentoria, quer aprender um idioma do zero, link tá na descrição. Um abraço.